Olá, boa noite. Vou dando as boas-vindas para todo mundo que está chegando, para todo mundo que o Facebook já está avisando. Karime está ao vivo agora. Vamos chegando, hoje é domingo e nós vamos conversar um pouco sobre altos e baixos. Quem não vive altos e baixos, não é, gente? Todo mundo vive, eu vivo, você vive, todo mundo vive, não é assim? Então, quero dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando. Vou começar bem devagarzinho para receber todo mundo. Resolvi fazer essa live hoje porque entre todos os e-mails, mensagens que eu recebo, sempre com muitas histórias, com muitos relatos de muita coisa que está acontecendo na vida de vocês, eu noto que é natural todo mundo querer sempre viver feliz, bem, com leveza, mas não é sempre assim, né, gente? A vida nos convida a todo momento a vivermos as mais inusitadas situações e quase nunca planejadas. E isso, claro, nos leva a um desequilíbrio emocional, né? Tem horas em que a gente está muito feliz, está muito para cima, está muito bem, e tem momentos em que a gente tá mal, dá um down, né? Dá uma angústia, uma tristeza, uma vontade de não fazer nada que nem a gente entende. Não é assim? Bom, boa noite para todo mundo que está chegando. Sejam muito bem-vindos a mais essa live. A conversa de hoje é para nós entendermos o que são esses altos e baixos e como é que nós podemos vivê-los com leveza, tendo equilíbrio emocional, tendo paciência, tendo parcimônia, tendo perseverança, para que a gente não oscile tanto. Afinal de contas, esses altos e baixos, quando eles são muito extremos, eles interferem diretamente nas nossas relações, né? Nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações afetivas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais, interferem diretamente na nossa proatividade e na nossa produtividade. Quando a gente oscila muito de humor, com muita frequência, nós nos tornamos instáveis. Não é assim que dizem? Cada hora você muda de opinião, cada hora você tá de um jeito, né? E aí, isso acaba o quê? Interferindo na consistência de tudo que a gente faz, acaba interferindo na nossa maneira de criar soluções e de vivermos em harmonia, plenitude, em paz, sem ansiedade, sem expectativa, né? Bom, eu tô vendo que tá todo mundo chegando, né? E vamos conversar então, vamos começar um pouquinho. Quero dar boa noite para todo mundo mais uma vez, tô vendo que tá chegando bastante gente, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que desencadeia, na verdade, os nossos altos e baixos. A gente tem dois lados para olhar. O primeiro, vamos falar sobre a vida, sobre viver. Viver não é uma tarefa simples se nós nos apegarmos às dificuldades que vão aparecendo. E a maioria das pessoas tende a se apegar nas dificuldades. Quer ver só uma coisa? Quando alguém diz para você que teve uma promoção no trabalho, ou que comprou o carro que sempre quis, ou que conseguiu uma bolsa de estudos que sempre sonhou, que se esforçou, você fica feliz, não fica? Naturalmente você vibra por aquela pessoa, principalmente se é uma pessoa que você ama, não é assim? Você fica feliz. Mas aquilo é praticamente momentâneo, né? Se você olhar para quando alguém te liga para dizer que aconteceu algo muito ruim com alguém, que foi uma tragédia, ou um assalto, ou morreu alguém muito importante,
aquilo parece surtir um efeito muito maior em você. Parece que uma coisa grave, uma tragédia que aconteceu com alguém que você ama, te pega, te consome muito mais e por muito mais tempo do que uma notícia boa com a mesma pessoa. Você já percebeu isso? Tanto é que entre 1001 notícias que a gente vê todos os dias, né? A maioria das notícias são ruins. Os noticiários, eles focam em coisas ruins, em dores, em tragédias, né? Em crimes. Por quê? Porque o público consome mais. E é muito louco, né? Como é que nós queremos viver bem, com leveza, otimistas, né? Propagando amor, nos amando, recebendo generosidade e dando generosidade, se a gente se apega sempre ao que é ruim, ao que é negativo. E como a gente se apega e como isso derruba a gente, não? Então, assim, em geral, né, nós somos o tempo todo levados a olhar para as dificuldades da vida. E quando a gente se apega às coisas difíceis, às dores, a gente leva mais tempo para superá-las, né? A gente leva muito mais tempo para conseguir driblar o estresse, para conseguir lidar com a ansiedade que situações difíceis nos colocam. E leva mais tempo para criar soluções para isso. Não é assim? Então, entre altos e baixos, a maioria das pessoas pode dizer que está sempre mais no baixo do que no alto. Olha para a sua vida, né? E se traga para você mesmo essa questão. Quando você olha para a história da sua vida até aqui, o que mais te marca hoje na sua história são as coisas boas que você viveu, que você recebeu da vida, que você fez, ou as coisas ruins que você teve que passar, enfrentar e superar. Eu não tenho sombra de dúvida de que a sua resposta vai ser que você vai se lembrar muito mais de coisas difíceis e que muitas vezes você ainda sente dores, sente angústias e sente tristeza de coisas que estão lá no passado. Não é assim? Então, pois bem, a única forma de nós lidarmos com o fator externo a nós, que cria altos e baixos, ou seja, os fatos que acontecem na vida, é você lembrar que, por pior que algo pareça, por mais difícil que algo que você está vivendo agora esteja acontecendo, tudo vai passar. Olha para trás, para aquelas circunstâncias difíceis que você ainda remoe aqui dentro, que você ainda sente as dores, e vê como passou aquele fato. Embora você sinta as dores, você não está mais naquela situação. E a situação que nós estamos vivendo hoje é uma fase e vai passar. Porque a vida, ela é feita de movimentos. Não existem perdas na vida, existem movimentos. E muitas vezes, para nós olharmos para o ponto certo, para nós estarmos no lugar certo, para nós recebermos aquilo que é nosso, a vida precisa fazer manobras. E essas manobras, às vezes, não correspondem com os nossos planos. Gente, todos os dias nós planejamos algo que não dá certo. Não é assim? Todos os dias nós queríamos que algo tivesse saído diferente, mas saiu de um jeito que eu não pensei que ia sair. Não é assim? Então, é fato.
É fato, só que ninguém chega aqui pra você e te mostra coisas que são até óbvias, mas que ainda não estão óbvias pra você porque ninguém mostrou. Ninguém pegou na sua mão e te explicou isso didaticamente como eu tô fazendo aqui pra você. Porque quando eu te explico tudo isso didaticamente, te mostro pontos que são claros, a gente não tem controle sobre as nossas vidas, a gente não sabe o que vai acontecer. E por mais que nós queiramos que algo aconteça, por mais que nós achemos que algo tem que sair assim, assim, assado, que é o melhor para mim, nós não sabemos o que é melhor pra gente. A gente acha que a gente sabe. Mas quem sabe é Deus, é a vida, é a sabedoria existencial, é essa força divina que tudo rege e que tem os seus próprios caminhos. Não existe, aliás, existe aquela frase muito sábia que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. E todos nós sabemos disso. Eu estou aqui graças a uma história que Deus escreveu perfeitamente correta e linhas tão tortas que se tornou uma curva em que o ônibus que eu estava virou. Olha só, e quantas curvas existem na sua vida? Existiram e vão existir para te colocar na estrada certa que você precisa. Por isso que eu gosto sempre de lembrar. Faça sim os seus planos. Se você quer algo para sua vida, se você sente que algo tem que ser assim, assim, assado, faça o seu movimento, faça o que estiver ao seu alcance para realizar o que você quer. Mas lembra de ter aceitação com os planos que a vida e que Deus tem para você. Lembra que por mais que você acredite que você sabe o que é melhor para você, existe algo muito mais poderoso e muito mais sábio que te deu a vida e que sabe melhor do que você o que você precisa. E você não precisa sofrer. Entre altos e baixos, você não precisa achar que por tantas coisas difíceis que você tem vivido, estar no baixo é a sua condenação. Estar sempre nas depressões da vida é o que você merece. Não. Algo difícil só se concretiza como difícil a partir do momento que eu acredito que aquilo é difícil. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês. Eu dei uma entrevista para uma jornalista e ela falou: Karime, me conta como foi aprender a fazer as coisas só com o braço esquerdo, se você era destra. Como foi para você? Quanto tempo você levou para aprender a fazer as coisas? E eu disse para ela uma coisa muito importante que serve para vocês. Serve para vocês principalmente numa situação onde você acha que você está no baixo, lá embaixo e não no alto. Né? Serve para quando você não tiver saída, porque na verdade sempre tem uma saída. A questão é que a gente não quer a saída que está disponível, sabe? A gente bate tanto que a coisa tem que ser de outra forma que a gente não se abre para a saída disponível. A gente rejeita, a gente resiste. A gente vai no inverso da aceitação e torna tudo muito mais difícil, né? Eu respondi para ela o seguinte, que eu não tinha escolha, não teve tempo para eu começar a fazer as coisas com a mão esquerda. Eu só tinha a mão esquerda. Então eu precisava, o mais depressa possível, fazer o maior número de coisas com ela, as mais diferentes coisas, para eu ver como eu ia desenvolver uma forma diferente de realizar as minhas atividades.
Eu não tinha escolha. Se eu não tinha mais a mão direita, o braço direito, não ia me ajudar a ficar a cada nova atividade lembrando como era mais fácil quando eu tinha a mão esquerda. Então, cada vez que a minha mente queria lembrar como era, por exemplo, cortar um pão com as duas mãos, segurar o pão com a direita, aliás, com a esquerda e fatiá-lo com a direita, eu bloqueava e falava, isso não vai adiantar, deixa eu olhar aqui agora, deixa eu respirar, me colocar no momento presente e ter criatividade para ver como é que eu corto esse pão. E como eu corto o pão, se é a sua curiosidade, né? Eu pego a mesa ou um balcão, aqui em casa eu tenho um balcão, né? Encosto o meu corpo e prenso o pão, né? Entre a quina da mesa, por exemplo, a lateral da mesa, e o meu corpo, e ali eu passo a faca e corto. Agora, vai adiantar eu lembrar que quando eu tinha a mão direita ficava certinho e agora às vezes eu corto torto? Não. Mas vai adiantar eu agradecer de ter uma forma de cortar o pão. Gente, é isso que vocês precisam, de uma vez por todas, lembrarem situações difíceis. Eu não tenho que ficar na lamentação, na comparação, na resistência com a dificuldade. Eu tenho que agradecer de ter inteligência, de poder me abrir para olhar o que está acontecendo de frente, respirar e me abrir para ter criatividade e encontrar uma saída, porque aí a saída se mostra. A questão é que sempre em circunstâncias de dificuldade, a maioria de nós está travando e fica repetindo, é difícil, é difícil. Gente, eu quero falar uma outra coisa importante para vocês. Em muitos vídeos que eu estou explicando como olhar a vida com mais leveza, como se manter mais no momento presente, como olhar para uma situação e se abrir para as infinitas formas de lidar com ela. Muitas pessoas entram nos meus vídeos e escrevem, mas isso é difícil. A nossa mente, presta bem atenção no que eu vou te falar. A mente, ela é uma nuvem. Ela não está aqui dentro do cérebro, tá? Ela é uma nuvem. E ela é feita de impressões. Então, quando eu tenho a crença de que algo é impossível, de que algo é difícil, essa impressão cola na mente. Vira uma crença que te limita. E aí, todas as vezes que eu falo para você que é possível viver com leveza e encarar as situações difíceis, as suas fases dos baixos, com muito mais tranquilidade, com abertura e com gratidão, você vem e me fala que isso é difícil? Mas isso é difícil. Você tá o quê? Martelando essa impressão, essa crença que tá te limitando. Se eu, que passei por uma coisa que ninguém quer passar, e por várias situações que ninguém quer passar, e você tem as suas, que muitas outras pessoas não querem passar, mas se eu, particularmente, se você se conectou com o que eu tô falando, e provavelmente foi pela minha história, né, consegui fazer isso possível porque eu não me segurei em crenças que me limitam. Faça isso por você. Ao invés de comentar as minhas pílulas de leveza ou minhas lives falando que é difícil, cada vez que você perceber que vai repetir que é difícil, qualquer coisa na sua vida, fala, opa, peraí. Troca o é difícil por é possível. Vai tirando essa crença limitante da sua mente. Vai limpando essa impressão que tá aí, ó, martelando em você, falando que é difícil, que você não consegue, que isso não dá. Tira, troca o comando. Isso é programação neurolinguística, é PNL e funciona.
Quando você tira o é difícil da sua vida e coloca o é possível, você está trocando a crença. Você está se abrindo. Você saiu do é difícil, você entrou no é possível. E aí, de tanto você repetir isso, você cria outra impressão e a sua mente não fica mais limitada. Porque ela acredita que é possível. E o que a gente acredita é. O que a gente acredita é. Se eu tivesse ficado presa lá atrás, vai fazer 6 anos do meu acidente, dia 28 de dezembro. Se eu tivesse ficado presa lá atrás, no hospital, e tivesse trabalhado com tudo de difícil que poderia ser a minha vida, sem o meu principal braço, eu estaria até hoje numa depressão e você nunca teria ouvido falar da minha história, eu não estaria aqui. Só que eu quis e firmei para mim, é possível. É uma nova maneira de fazer as coisas e eu vou descobrir como fazê-las. É isso que você precisa fazer nos seus momentos dos baixos da vida. Agradecer. Lembra? Quase todo mundo viu meu vídeo que viralizou na internet esse ano, onde eu disse que quando eu vi que eu estava sem o braço, a primeira coisa que eu fiz foi olhar minha mão esquerda, que estava toda arregaçada, arrebentada, de tanto soco que deve ter dado na virada do ônibus. Olhei e beijei e agradeci por ela ter ficado. Agradeça o que quer que esteja acontecendo, por mais difícil que pareça, porque ter gratidão nos seus momentos dos baixos é uma demonstração de sabedoria e é uma forma de reversão da forma como você está vendo a dificuldade. Tá baixo? Agora eu vou falar mais alto. Estão me ouvindo? É? Tá. Tô vendo que vocês estão me ouvindo, né? Tá bom. Obrigada. Estão me ouvindo agora? Vou ficar mais pertinho, tá? Pera aí. Tcharam. Vamos ver. Aí. Tá melhor? Estão me ouvindo agora se eu falar alto assim? Tá ok? Então tá. Então vamos lá. Continuando. Outra coisa que acontece nos momentos de tensão, nos momentos de dificuldade, tá? É justamente nós queremos ficar quietos no nosso canto. Nós queremos o que eu chamo de recolhimento. E como não é habitual da maioria das pessoas ter recolhimento, se afastarem um pouco do meio social, do convívio social, das pessoas e dos amigos, nós mesmos estranhamos essa atitude e passamos a achar que nós podemos estar desencadeando uma depressão. Você já passou por isso? Quando você está no meio de uma situação super difícil, super complicada, você quer o quê? Se recolher. Você quer sair da falação das pessoas, você quer ficar sozinho, você quer se fechar. Gente, não tem mal nenhum em querer fazer isso. Nós vivemos numa sociedade que o tempo todo coloca que ser feliz, viver bem, estar sempre em altos é estarmos rodeados de pessoas. Esquecemos um pouco do problema, sair, conversar, tomar umas e ok, isso é ótimo. Mas o que eu quero focar aqui é querer se recolher, se afastar, ficar quietinho no seu canto. Faz bem nesses momentos. Não é um indício de depressão, porque depressão é outra coisa. Quando a depressão chega, ela se instala de uma forma que você não vai se perguntar. Você não vai ter dúvida se você está querendo se recolher, o que está acontecendo com você de estranho. Não, a depressão não dá espaço para você ter dúvida de que ela chegou. Então, querer se afastar de tudo e de todos na época dos baixos é natural, não tem nada demais. E digo outra coisa super importante, é saudável. Respeite essa vontade interna, esse chamado interior que você recebe nesses momentos de recolhimento.
Não ache que está acontecendo alguma coisa ruim com você. Não ache que você... Não ouça as pessoas que te dizem que você está se entregando ao problema. Fique esperto somente se você percebe que você está querendo passar um período muito longo afastado de tudo. Se permitir sair, ver pessoas, se você se sentir bem, é excelente, tá? Mas também querer se isolar de tudo repentinamente e por um tempo que não é habitual, fica ligado. O que eu quero mostrar aqui é: todos nós podemos sentir uma vontade natural, necessária e importante de sairmos de cena durante os nossos baixos. E é um excelente convite do seu amor próprio. É um excelente convite para você estar na sua companhia, se ouvir, parar de ouvir palpite dos outros, porque as pessoas que amam a gente querem ajudar. Mas às vezes o que nós precisamos é de um pouco de silêncio. E não é às vezes, é quase sempre a gente precisa de silêncio. Então respeite esse seu chamado. Isso não quer dizer que você está se entregando. Só fique ligado se você não está tempo demais fora de cena. Aconteceu uma situação e você já está há mais de 30 dias... Vai buscar uma ajuda, vai conversar com um profissional, vai bater papo com um terapeuta. Você pode escolher um psicólogo, tá? Ou você pode escolher diversos terapeutas holísticos que existem, onde você vai conversar. De repente você precisa tomar um fitoterápico, conhecer um floral, fazer uma terapia alternativa e que vai te ajudar. Mas lembra, querer se distanciar como eu falo, do furdúncio, né, dos ciclos sociais, do barulho e tudo mais, é natural e faz bem nos seus momentos de baixa. Gente, tá falhando a minha internet? Escrevam para mim, por favor. Aliás, eu tô fazendo todo o raciocínio sobre viver em altos e baixos e como ter equilíbrio, e no final eu vou ler as questões de vocês. Eu vou responder as perguntas de vocês, tá? Então, minha gente, altos e baixos têm dois encontros. Entre o que eu crio de expectativa em relação à vida, entre a minha ansiedade do que vai ser, como as coisas vão ser, e a realidade, como elas chegam e de como elas funcionam. E até aqui eu expliquei sobre a importância de nós sempre lembrarmos que nós não temos controle sobre como tudo vai ser. Por mais que nós façamos cada detalhe do plano das nossas vidas. Todos os dias nós vivemos situações adversas, das mais simples. Desde eu acordar com uma espinha aqui no queixo que eu não estou esperando, até eu sair e atravessar uma rua e uma bicicleta me atropelar. Desde eu esperar um dinheiro que estava para entrar na minha conta hoje, e de repente, o dinheiro não veio. A todo momento nós vamos ter que lidar com situações que não batem com o que nós queremos e com os nossos planos. Por quê? Porque existe uma força maior, divina, que rege tudo e que sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. Aliás, nós só estamos aqui agora, eu falando e você me ouvindo, porque essa força te trouxe até aqui e me colocou até aqui. E por motivo de força maior, isso poderia não acontecer, mesmo eu tendo planejado estar aqui hoje, neste horário, e você também. E entender isso, conceber e viver conscientemente com isso, vai tornar os nossos baixos da vida menos baixos, mais tênues, mais leves. E eu vou conseguir driblá-los com muito mais sabedoria, destreza e criatividade. Ok? Agora, vamos falar a parte que nos cabe. Como é que eu vou ter equilíbrio emocional se a todo momento acontecem coisas que eu não esperava,
Se meus planos nem sempre funcionam e eu não posso controlar tudo que acontece, eu posso cuidar de como eu lido com tudo isso. Então, até aqui eu falei sobre a importância da aceitação, da consciência de que nós não controlamos a vida, de fazer nossos movimentos e planejarmos aquilo que nós queremos, conscientes de que pode não ser bem assim e tudo mais. Mas, quando eu esqueço disso, quando eu repito, é difícil fazer isso, que é uma crença limitante, certo? O que eu crio para mim mesma? Primeiro, eu crio uma necessidade de controladorismo. Eu passo a querer controlar tudo que vai acontecer. E quando eu quero controlar tudo que vai acontecer, eu não estou tendo inteligência emocional. Eu não estou consciente. Eu estou esquecendo de tudo que eu expliquei até aqui. Eu estou, inclusive, esquecendo de toda a minha história, e eu estou falando como se eu fosse você. Você esquece toda a sua história que prova que as coisas não saem sempre como a gente quer, né? E eu quero uma coisa impossível. Como é que eu vou controlar algo